E aí, seja bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E eu tava aqui pensando, né? Eu falei, nossa, as coisas mais complexas são as mais caras e valiosas da vida. Como assim complexas? Às vezes a gente pensa, né? Será que se eu fizer um post no Instagram e só fazer o post e não fazer mais nada, podia rachar de vender, né? Podia já começar a cair Pix, cair dinheiro na conta, tal. Mas não é assim, o negócio não é tão simples de só fazer um post e pronto. Tem todo um preparo, tem um planejamento, tem um conhecimento, tem a área de vendas. E eu que sou da área de marketing, tenho vivenciado cada vez mais isso. Não adianta você fazer um marketing poderoso se não tiver um time de vendas. Um time que você vai levantar a bola e ele vai pegar a bola lá do outro lado. Então é por isso que eu trouxe uma convidada e hoje a gente vai falar muito sobre vendas, mas mais que isso, a gente vai falar sobre uma vida memorável dos palestrantes. Chamei aqui a Dani Martins. A Dani, eu até ler o currículo aqui, é breve, mas eu vou ler, né? Ela é campeã. Gente, olha isso aqui. Campeã de vendas de uma das maiores empresas do mundo. Porque você ser campeã de venda de uma empresa da esquina é fácil, né? Agora, de uma das maiores empresas do mundo, concorrência, assim, em nível mundial, aí não é pra qualquer um, não. E tem mais. Ela é fundadora da Sales Prime, que é uma empresa especialista em estratégias de vendas, em Inside Sales, que tá famoso agora. Esse nome em inglês, chique, tá famoso, né? Então, Dani, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite. Eu te admiro demais, admiro o seu trabalho, admiro sua comunicação e como isso é importante para vendas, né? Então você é uma inspiração para palestrantes, mas também para vendedores, viu? Saiba disso. Obrigada. Já te recomendei para vários. Ouve ela, ouve a forma como ela faz, como ela que fala, legal. porque tudo isso ajuda muito. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ó, e você sabe que eu comecei na área de vendas, né? 7 anos de idade, primeira profissão, vendedora. Então, e vendedor tem que ter comunicação mesmo, comunicação memorável. Sim. Fantástico. A gente tem o nosso co-host aqui também, E aí? Vinícius. Já tô Mais em um casa, dia normal. né? Mais um dia normal aqui. Um dia que a gente sai pilhado, né? Fecha tudo, fala, ó, Instagram, WhatsApp, não respondo mais. Agora é mergulho profundo no podcast. Hoje, dia de gravação, é dia de tchau celular. Mas a gente aprende muito, né? É desligar o celular e focar 100% aqui. Vocês acham que vocês aprendem? A gente aprende muito aqui, ao vivo, né, amiga? Nossa. Ó, uma curiosidade. Toda vez que eu vejo o nome da Dani, eu já tenho aqui uma sintonia com você, Dani. Porque você sabe que meu primeiro nome era Tatiane de Ângela Martins. Jura? E aí as pessoas falam, como assim primeiro nome, né? É porque o meu pai de criação é a família Martins. Sério? Então, sempre eu falava Tatiane de Ângela Martins. Aí, quando eu tive 11 anos, que eu descobri que meu pai de criação não era o meu pai fisiológico, que eu fui atrás de conhecer meu pai fisiológico. E aí, na época, meu pai de criação faleceu também, e minha mãe precisou me registrar como filha do biológico, né? E aí, mudou pra Tatiane de Ângela e Silva. Nossa. E aí, eu tenho maior saudade, tenho maior apego. Até hoje, eu tenho identidade ali do Martins. Que demais. Ai, Martins, Já a são gente é um pouco parente. prima. Um pouco É, prima. eu Tá acho, tudo viu? Já são certo. parentes A aqui. gente é da família. Ó, a gente sempre começa o podcast perguntando o que é uma vida memorável pra você. Tá. Eu fiquei pensando nessa pergunta, né? Porque eu assisti outros podcasts, eu sabia que você ia me perguntar. Confesso que não cheguei, talvez, uma resposta tão exata como eu gostaria. Mas uma vida memorável, pra mim, é aquela que a gente olha pra trás e vê que valeu a pena. Não pelas coisas grandiosas que a gente construiu em termos de negócios, tudo isso é muito importante, é muito legal, muito bonito. Mas mais do que isso, que a gente foi capaz de construir com as pessoas que a gente ama. Uau. O que a gente foi capaz de construir na vida das pessoas, o que a gente fez por elas e qual que é a marca que a gente vai deixar no mundo, né? Quando a gente não estiver mais aqui, que saudade que a gente vai deixar? A saudade de quem a gente foi e a saudade do que a gente fez pelos outros. Todo o resto é passageiro. Então isso é uma vida memorável, sabe? É chegar assim, no final, não importa quando seja esse final, mas olhar para trás e ter orgulho da trajetória que a gente construiu. E para mim, é a trajetória com as pessoas que a gente ama e o que a gente foi capaz de fazer pelas pessoas que a gente conviveu, que passou pela nossa vida.
É muito palestrante memorável, né? É, total. A gente já gera aqui até parado. reflexão, assim. Você É, começa um a negócio filosofar. Eu já tinha E é esquecido muito- que você tava no podcast e tava só assim, ó, olhando. Já tava meditando, falando, nossa. Ai. E é muito gostoso, porque se todos os dias, ao acordar, mesmo com os desafios do dia a dia, aquela correria frenética que a gente enfrenta, se a gente começar a pensar, né, que marca eu quero deixar? O que eu quero deixar de rastros aqui, sabe, de tudo que eu fiz, de tudo que eu construí? Será que eu vou olhar para trás e vou me orgulhar, né, de onde eu cheguei, de tudo que eu fiz até aqui? E aí, com certeza, o dia fica muito mais produtivo. É um Fica. dia com propósito, não é aleatório. Não, você sabe que é uma coisa meio clichê, mas se todos os dias de manhã a gente acordasse, né? E eu tenho meu ritual ali da manhã, das coisas que eu faço, das minhas orações, enfim, das reflexões, do que eu quero para aquele dia. Mas se todo dia a gente acordasse e falasse assim, meu, esse é o último dia, o que eu vou fazer? Sim. Caramba, E né? você consegue ser firme nos seus rituais? O que você tem assim, de ritual? Ai, às vezes sim, matinal? às vezes não. Tem que se permitir também, né? Não pode ser escravo. Os hábitos não é pra escravizar. Porque às vezes sim, às vezes não. Porque a vida é cheia de variáveis, né, Tati? Sim. E a gente tem que respeitar também alguns momentos que a gente tá vivendo. Por exemplo, hoje eu tô vivendo num momento de extremo empreendedorismo com um bebê de 2 meses de idade, uma filha de 4 anos, Deus. uma casa, um marido e tantas coisas incríveis que estão acontecendo. E tudo isso é incrível, né? Ter filho é Sim. incrível, construir uma empresa com significado, com um legado também é incrível. Mas nem sempre as coisas são previsíveis, né? Então, Sim. tem vezes que, poxa, a gente passa a noite acordado com o bebê, ele só tem 2 meses. Então, tem várias nuances que às vezes a gente não consegue seguir exatamente aquela regra, né? Mas tem princípios que eu acho que a gente não pode perder como essência. Então, esses princípios de refletir, de organizar, de tentar planejar o máximo possível, ainda que às vezes as coisas saiam do planejado. Mas ter o jogo de cintura de falar, opa, planejei, putz, não deu. Então, calma aí, vamos reajustar aqui. Mas Sim. esses princípios de rituais, de coisas assim, eu tento manter o máximo que eu posso. Porque Ai, faz que bem pro legal. espírito, né? Com e aí a gente passa um certeza. dia também muito melhor. Eu falo muito sobre isso, sobre hábitos e disciplina nos meus 2 primeiros livros, que é o Faço Tempo Trabalhar para Você e o Faço Tempo Enriquecer Você, que tá muito linkado à produtividade, a hábitos, rotina. Sim. Mas hoje eu tenho um presente para você que não é sobre hábitos, porque eu sei que já faz isso bem, e esse aqui você também faz. Mas como não existe nada tão bom que não possa ser melhorado, né? Sim. Tenho aqui Obrigada. o livro Faça Sua Comunicação Enriquecer Você. Nossa. Acabou de ser lançado, Ai, saiu do maravilhoso. forno. Palmas pra Tati. Muito bom. Eu tava mesmo com muita vontade de comprar esse seu livro. Inclusive, eu fui numa livraria ontem. Tava Olha. procurando alguns. Não tinha. Aí eu vi que você fez propaganda no Ecocem, né? Mandou lá. Falou, gente, olha o meu Sim. livro. Tá? Eu falei, meu, eu preciso desse livro. Maravilhoso. Muito Já é. obrigada. Já vamos combinar Já é meu. uma coisa aqui até com os seguidores, né? Com os ouvintes aqui do podcast. Quando vocês forem numa livraria e não tiver meu livro, já faz um estardalhaço escarcel. lá. Que absurdo. Fala, que absurdo. Como não tem esse livro? Saiu na Veja como mais vendido, best-seller. Tem que Best-seller. ter esse livro Fala pra aqui. todos os vendedores, fala pra todo mundo Exatamente. e indica, óbvio, pra Ajuda ajudar os a Tati. amigos. Ajuda a Tati. Maravilhoso. Tati, parabéns. Vou ler com Obrigada. certeza. Eu amo esse tema e, sem dúvida, vai agregar muito. Ô, Dani, eu conheço um pouquinho da sua história, que é uma história extremamente inspiradora. Quero até que você compartilhe um pouco dela aqui. E é a história de como que você chegou, né? Como que é essa jornada. Porque eu falo muito que nos palestrantes todo mundo vê o palco. E o palco parece ser tudo lindo, porque as mulheres sempre estão maquiadas no palco, os homens sempre estão muito bem arrumados, a gente usa a nossa melhor roupa, postura, faz cara de feliz. O cenário é o mais bonito. O cenário é o mais bonito. Tem aquelas luzes, todo mundo aplaude. Exatamente. Então, nossa, você olha o palco ali e você fala, uau, é isso que eu quero. Mas a gente sabe que 24 horas por dia, a gente não tá só no palco. Na verdade, 80% a gente tá nos bastidores. E aí os bastidores têm os trampos, têm os pepinos que a gente tem que lidar no dia a dia, os desafios. E quando você lida bem com todo o bastidor, aí o palco vira fichinha. Aí é onde você arrasa de fato no palco. É verdade. Então, aqui no podcast, a gente fala muito sobre os bastidores, sabe? Conta pra gente como foram os bastidores para que no palco você se consagrasse como a campeã na área de venda de uma das maiores empresas mundiais. Conta como que foi essa jornada, essa trilha para nós. Tá, muito legal. Nossa, tem muito bastidor, tem muita lágrima, tem muito...
Capote, levanta, cai, levanta, tem muito, sabe? Muitas pessoas olham e falam assim, nossa, campeã de vendas deve ter sido fácil, né? Deve ter... Nossa, ela tem muita habilidade, tem muito talento. Não que isso não seja verdade, eu acredito muito no poder do talento e da habilidade das pessoas. E eu me descobri com esse talento com 19 anos. Então, a minha história começou assim, sou de família muito pobre, muito simples. E aí, quando eu tinha 14 anos... Vini, eu falei assim, quer saber? Eu trabalhava numa loja de lingerie, eu ganhava R$270 por mês. Aí o meu pai tinha um amigo que vendia uns kits de revistinha de colorir nos comércios. E custava R$5 cada kit. R$3 era para ajudar uma instituição de criança com câncer e R$2 ficava para quem vendia, né? Aí eu falei assim, olha, eu acho que nas férias, pelo menos eu vou pegar uns kits de revista, vou nos comércios e vou vender, quem sabe dá certo. E eu fazia aquilo com muita facilidade. Então começou a virar uma meta. Eu falei, todos os dias eu vou pegar 20 kits de revista, vou botar na mochilinha, faça sol, faça chuva. Eu vou nos comércios, analisava as regiões, perguntava pro meu pai, pegava o ônibus, ia... E vendia. Aí eu fiz uma conta. Eu falei, gente, 20 kits a R$2, eu ganho R$40 por dia. Em 10 dias eu ganho 400. Já é quase o dobro do que eu ganho o mês inteiro, trabalhando o dia inteiro naquele estoque daquela loja com cheiro de mofo. Não, eu acho que eu vou vender. Eu acho que eu vou vender mesmo. Aí, foi na mesma época que eu comecei a namorar com o meu atual marido. Eu tinha 14 para 15 anos. Caraca, então tem tempo que vocês 20 estão anos juntos. que a gente tá 20 junto. anos. Nossa. Pode até falar de 20 relacionamento aqui no segundo momento, Por viu? favor, já Pode dá as fazer dicas um aí. segundo Sempre módulo. tem esse módulo relacionamento aqui no meu podcast. É vida como um todo. Vida aqui, como viu? um todo, né? Os perrengues, as partes boas de tudo, né? Beleza. Aí, Tati, eu comecei a perceber isso, mas eu queria ser enfermeira, eu queria ser veterinário, eu queria ser qualquer outra coisa que não fosse vendedora. Até porque ninguém acredita que vendas é uma profissão de verdade, né? Vendas é sempre uma profissão de transição. Ah, meu filho, você quer ser o quê na vida? Enquanto você não decide, vai vender alguma coisa pra ver se você ganha um dinheiro, não é assim? É um bico, né? É um bico, né? É um trampolim pra te levar pra algum lugar. Só que o que eu falo é assim, quando a gente olha as pessoas de sucesso no mundo, a cada 5 bilionários no mundo, 3 vieram do berço de vendas. 3 são vendedores. Sim, concordo, assina embaixo. Então, inclusive também. nós, né, Vini? Total, Inclusive, total. Nossa profissão estamos não é dentro ser- da estatística. Estamos. Nossa profissão não é ser empresário, não é ser vendedor antes de tudo. Quando, Total. quando eu chego em hotel, qualquer lugar que eu tenho que colocar a profissão, eu coloco vendedora. Por quê? Porque eu tenho muito orgulho. Sim. Porque isso mudou a minha vida. Aí, aos 19 anos, eu falei, bom, não tenho dinheiro para fazer faculdade, vou ter que pedir uma ajuda para algum amigo do meu pai para ver se arruma um emprego para mim em alguma empresa. Aí, um amigo do meu pai, que era sócio de uma empresa de neurociência do consumo e do comportamento humano, né, dentro da linha de marketing e tudo, falou, Dani, tem uma vaga aqui para ser secretária do dono, você quer vir? Com 19 anos. Aí eu falei assim, vou, né, porque aí com esse dinheiro eu pago faculdade, vou ver o que eu vou fazer de faculdade. Cheguei lá, fiz uma análise de perfil comportamental. Aí a moça falou assim pra mim, então você não serve pra vaga, pra ser secretária, mas você serve pra entrar na área de venda, você quer? Eu falei, olha, eu vendia revistinha, de repente, né? De repente dá bom, né? Vendia bem e tal, acho que pode ser que dê, né? Qualquer coisa na situação que eu E o tava, que eu vocês aceitava. vendiam lá? Lá a gente vendia projeto de marketing. Uau. E aí esse sócio que cuidava da parte mais de comunicação estratégica, de perfil, da ciência do comportamento das pessoas, de consumo e tal. Aí eu falei, não, beleza. Nesse momento eu entrei para vender um cartãozinho fidelidade, que era uma das estratégias da empresa. Aí eu falei, tá bom. Entrei, no primeiro ano bati todas as metas de vendas. Falei, caramba, eu acho que realmente foi Eu mando bem nesse negócio. que eu falei, eu acho de fato que aquele perfil que eu fiz, que saiu 30 páginas sobre mim, e na hora eu não entendi muito bem o que tudo aquilo significava, eu acho que era. Até aí tudo bem, né? Lindo. Fiquei lá 5 anos. Saí de lá sócia da área comercial da empresa. Uau. E recebi o desafio de empreender, né, na área de seguro de vidas na Prudential, que é uma das maiores seguradoras, maiores empresas do mundo. Falei, fácil. Saí de lá vendendo projetos de marketing de milhões de reais. Falei, o quê? Vender seguro de vida? Maravilha, vai ser E o que te fichinha. motivou a sair de um pro outro? Boa pergunta. Eu já tinha atingido o máximo que eu acreditei que eu poderia na empresa que eu estava. Ela era uma empresa relativamente pequena, embora especialista no que fazia, mas eu já tinha chegado no topo que eu podia, Sim. né? E eu tinha 26 anos. Aí eu falei, não, se agora é a hora de Desbravar. é agora mesmo que eu vou. E aí eu fui, imagina. Então assim, pobre, né, na infância, comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro e tal. Aí a primeira vez que eu fui viajar pra fora foi pra Nova York em 2012, que foi quando
um pouquinho antes de ir para lá, eu recebi o convite para ter uma franquia da Prudential, para trabalhar como vendedora de seguros, né? Aí eu falei, gente, mas nunca ouvi falar dessa empresa, né? Que empresa que é essa? Cheguei em Nova York, fui na Times Square, fiquei no hotel mais barato da Times Square, não tinha nem água quente direito, ela novembro, tava um frio. Aí cheguei lá... Viu? Eu já passei por isso. Cheguei lá, quando eu olhei no topo da Times Square, tinha o símbolo da Prudential. Eu falei, Uau. essa empresa é muito grande, então assim, a chance da minha vida... Então, eu vou mesmo, vou fazer o processo seletivo. Era tipo umas 8 etapas. A última era apertar a mão do vice-presidente no Brasil, naquela época. Fui, passei nas etapas, comecei a vender. Primeiros 6 meses, não bati meta nenhuma, uma desgraça. Caraca, Falei, não é 6 possível, meses. meu Deus do céu, tem alguma coisa muito errada. Me Olha. comprometi com um objetivo de resultado, né, com os meus parceiros de negócio e não consegui alcançar. Tipo, dava quinta-feira, eu não atingi o objetivo da semana, eu já tinha taquicardia, eu falava, meu Deus, não vou conseguir. Aí entra na síndrome do ciclo negativo da mente do Sim. vendedor. Ele começa a não performar e ele começa a questionar se ele nasceu para aquilo. Aí eu comecei a falar assim, eu acho que isso não é para mim. Eu acho que, na verdade, eu não tenho talento para vendas. Eu acho que eu me enganei, né? Aí eu fui resgatar a minha essência, quem eu era, e fui estudar autoconhecimento, técnica avançada de vendas, gestão emocional, e mergulhei nisso. Fiz uma série de cursos, li uma série de livros. No momento que a gente decide não viver mais aquela vida, e aí a gente tem que estudar pra cacete tipo pra sair assim, de lá, né? Isso é um memorável. Combate à mediocridade. Não, memorável total. sempre combate. Eu não quero ser medíocre mais. Você chega no vale e você fala assim, ou eu Sim. saio do vale, eu vou morrer nesse vale. Então eu vou Sim. sair desse vale. E aí eu tinha aprendido uma coisa que tem um livro que chama Picos e Vales. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro maravilhoso. E ele fala assim, ó, quando você chega no vale, no fundo do poço, quanto mais rápido você aprende a lição, mais rápido você constrói seu próximo pico. Então entende, assume a fragilidade, põe a sandália da humildade, vê onde você errou e começa de novo. Falei, pois é isso que eu vou fazer. E voltei para onde? Para a essência, que é onde eu acredito que tudo começa. É no quem eu sou. O que eu nasci para fazer? Qual foi o código no meu DNA que Deus colocou de uma habilidade extraordinária que Ele me deu para eu fazer isso? Aí eu voltei e falei, não, é isso mesmo, eu só preciso ajustar algumas coisas. É técnica, é conhecimento, é gestão emocional, né? Eu preciso entender esse contexto, beleza. Aí fui, e aí o resultado veio. Enfim, aí quase 10 anos depois. Aí me classifiquei várias vezes entre top 5, top 10, top 20, competindo com 1.500 outros vendedores do Brasil. Caraca. Até chegar no primeiro lugar, que foi em 2021. E você tem que contar a parte da sua mãe. Tem que contar a parte da minha Aquela mãe. que já conhece a história, né? É verdade. Então, aí o que acontece, né? Até como fundadora da Sales Prime, que você falou na abertura, a Sales Prime tem uma filosofia de sucesso em vendas. Primeira coisa, a nossa missão, e eu vou chegar onde você perguntou. A nossa missão é tornar vendedores campeões. Esse é o nosso objetivo. O objetivo da Sales Prime é ensinar os vendedores a ter mentalidade e resultado de um vendedor campeão. E a gente atende muita empresa. Aí você fala assim, mas seu objetivo não é tornar o vendedor campeão? Pois é. Que empresa que não quer ter um vendedor campeão, não é mesmo? Óbvio que a gente atua nas empresas. Sim. E eu ajudo a empresa a estruturar tudo que ela precisa para o vendedor dela ter o máximo de performance que ele pode ter. Aí é uma parte. Mas quais são os 3 pilares que a gente defende como fundamentos da tríade de um vendedor campeão? A primeira coisa é a técnica avançada de venda. Tem que estudar, não tem jeito. Técnica é importante. A segunda coisa, autoconhecimento. Analisar o seu perfil comportamental, entender quem você é, que vai te dar a capacidade, inclusive, de entender também quem é o outro. Então, um bom vendedor, ele se conhece muito bem, ele conhece muito bem como ele se comporta em diversas situações e ele consegue identificar o perfil de quem ele está negociando e como que esse perfil reage no processo de venda. Como que essas pessoas tomam decisão? Como que essas pessoas pensam? O que eu preciso alimentar elas de informação para elas decidirem comprar? Esse é um vendedor campeão. E a terceira coisa é a autogestão emocional. É saber lidar com as emoções e com as variáveis de uma vida de um vendedor de alta performance. Nossa, fundamental, porque nas vendas são milhares de nãos. É não. Tem algumas estatísticas que mostram que você às vezes vai escutar 17 nãos para um sim. Então, que autoestima, que autoconfiança e gestão das emoções você precisa ter para ouvir 17 nãos e continuar feliz, continuar com energia motivada e vamos embora. Não vamos parar não, porque tem que ir para a próxima até vender. Exatamente. Mas eu falo, às vezes
termos de high ticket, às vezes você fica numa venda um mês e meio, para poder Corretor de fechar imóveis. vendas. Exatamente. Imagina. Que inteligência emocional. Cara, esse mês eu não vendi nada, mas o mês que vem eu tô plantando. Mês que vem eu posso vender tudo, né? Mas tá tudo bem, é uma fase, é uma jornada, você tá no vale ali. Então essa gestão da emoção é muito importante. É muito Vendedor é a profissão que menos vitimista de todas, né? Não Imagina, pode. Você não Mimimi. É um pingo de mimimi e você perde toda uma carreira. Porque a gente, por exemplo, todo mundo aqui é vendedor. A gente vende nosso Sim. produto, vende uma série de coisas. E aí, se a gente não tem essa capacidade de perder, entendendo que a gente só tá perdendo aqui pra ganhar daqui a pouco, a gente acaba desistindo. Então, eu acho que a primeira fase do vendedor é ser altamente não vitimista. Eu não sei qual é a polaridade. Qual é a polaridade de não vitimista, de vitimista? O É antônimo. protagonista, seria? Pode ser, protagonista. Pode ser, Tem que pode ser protagonista o dia inteiro. Sim. E entender que, na verdade, é uma fase da venda. É autorresponsabilidade o tempo todo, né? Total. E aí, quando ele vai entendendo sobre perfil comportamental, como você tá trazendo, entendendo que nem todo cliente vai ser igual, a gente vai tirando essas vendas de 17 para 1, para 16 para 1, 15 para 1, 15 nãos para 1. Exatamente isso. E quanto mais habilidades a gente treina, mais nãos a gente consegue tirar, né? Menos nãos a Reverter. gente tem, e mais sims a gente tem. Exatamente. O vendedor precisa de muito autogestão emocional, principalmente no começo, porque é Sim. quando ele está afinando o processo. A ideia é que ele tenha cada vez menos nãos. Quanto menos nãos ele tiver, mais certo ele está lidando com o público certo, o comprador do produto dele, e melhora a performance dele no processo da venda. Então, essa história também de falar, nossa, são muitos nãos para pouco sim. Será que são tantos nãos assim? Será que não é habilidade, tem que treinar ali? Será que não dá para fazer uma venda mais inteligente? Por exemplo, no meu ano do campeonato, depois eu termino já o assunto lá, mas assim, no meu ano do campeonato, eu tava competindo com pessoas que trabalhavam às vezes o dobro do tempo que eu. Só que eu tinha uma Fantástico. filha de 1 ano e 8 meses, casa, marido, e eu dou muito valor para essa questão da família. Eu não conseguia competir com eles em quantidade de trabalho. Eu falei, eu só tenho uma chance. Eu tenho que ser muito inteligente. Esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo, né? O Joel fala isso muito pra gente. É sobre conversão, né? É sobre conversão. Que taxa de conversão? Qual que é a minha Sim. taxa de sucesso? Sim. Eu tenho que olhar para ela, entender os gaps dela, redesenhar e falar, não, eu tenho que diminuir essa taxa. Então, ao mesmo tempo que eu trabalho o fortalecimento da minha gestão emocional, eu trabalho a minha performance. E essas coisas, uma alimenta a outra. Porque quando eu performo mais, o vendedor é assim. Você quer ver um vendedor autoconfiante? É o vendedor que vende. Sim. Ah, você aprende com os erros. A gente aprende mais com os acertos. Porque quando um vendedor acerta e vende, é que a confiança dele aumenta, ele vai para outra venda, é outro nível de mindset. Então, eu preciso ensinar ele a acertar mais. Ele tem que errar menos e acertar mais. Olha né? que fantástico. Isso aqui é uma forma de visão, né? Porque quando a pessoa fala assim, tudo bem que a gente tem que ter resiliência para ouvir nãos e continuar com a cabeça erguida. Mas não é sobre aceitar ouvir tantos nãos e falar, tá bom, faz parte da estatística. Né? Teve até Exatamente. uma live minha que eu comentei sobre isso. Eu falei assim, gente, enquanto você se permitir ficar sempre na estatística, você nunca vai ser memorável. Porque memorável é fora da curva. Se você for medíocre, você vai fazer o que todo mundo faz. Você vai ficar dentro da estatística. Agora, se você quiser resultados fora da curva mesmo, você tem que sair um pouco da estatística. A estatística é 17 nãos para um sim. Ah, então vamos mudar isso aqui. Então o meu vai ser 5 nãos para um sim. Olha lá. Quero daqui a Exatamente. pouco ter 100% de conversão. Exatamente. E é muito legal porque você falou uma coisa que eu trabalho muito, que eu falo, eu até tive um quadro na CBN por 5 anos que chamava Inteligência Produtiva. Porque eu falo que produtividade não é sobre trabalhar mais, mas é sobre trabalhar de uma forma inteligente, de uma forma estratégica. E aí eu vejo, quando eu trabalhava na área de vendas, vendendo curso de pós-graduação, quando eu trabalhava 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira, eu nunca tinha resultado, eu ficava em último lugar no ranking de vendas. Daí eu comecei a trabalhar igual gente normal, expediente, 8 horas por dia, e aí eu comecei a ter resultado. As pessoas falam, ai, Tati, então é só sobre trabalhar menos? Eu falo, não. No restante do horário eu dediquei a estudos. Ler livro, fazer cursos, alta performance. E aí eu comecei a trabalhar de uma forma inteligente, porque também não é sobre trabalhar pouco ou trabalhar muito. É sobre trabalhar de uma forma inteligente. Então, quanto mais eu estudava, mais recursos e ferramentas eu tinha para performar bem durante o expediente. Sabe? É sobre alta performance. Isso. E é nisso que está o resultado. Exatamente. Então, quando eu cheguei num ano de campeonato, que eu falei, esse é o ano. Eu tinha ficado top 5 ano anterior, top 10. Falei, não, esse é o ano, vai ter que chegar
que chegar o momento. E quando eu decidi, e aí o poder também da decisão, né? Quando eu decidi, com todas as células do meu corpo, eu falei, é esse ano e eu vou colocar tudo que eu estudei, tudo que eu acredito em prática, e vai dar certo. Foi esse esforço inteligente. E aí que entra a filosofia da Sales Prime. Porque para mim, e pela minha trajetória, nesses últimos 14 meses eu formei mais de 300 novos vendedores com essa nossa filosofia, com esses nossos princípios, né? O esforço inteligente, o vendedor inteligente, ele está fundamentado nesses 3 pilares, que é técnica avançada de vendas, que foi a minha primeira dor. Lembra que eu falei lá atrás? Falei, gente, 6 meses, não atingi o meu objetivo. O que falta? Eu preciso aprimorar minha técnica, porque o que eu estou vendendo é mais difícil do que o que eu vendia. Então, técnica avançada de venda. Tem que estudar, não tem jeito. Sim. Segunda coisa, voltei para minha essência, autoconhecimento. Eu preciso voltar a entender quem eu sou, como eu reajo, quem são as pessoas, como que eu me relaciono e me comunico com elas de forma assertiva e inteligente. Essa foi a segunda coisa. E a terceira coisa, gestão emocional. Que aí eu fechei o ciclo de entender que isso faz parte da alta performance no ano do campeonato, quando no meio do ano eu perdi a minha mãe. Ela faleceu dia 3 de julho do ano de 2020. E foi uma dor muito grande. Só que eu já vinha alimentando a minha gestão emocional há muitos anos. Então, eu estava diante de uma decisão que eu precisei voltar e falar assim, eu vou continuar mesmo diante dessa dor, e eu vou usar essa dor como força para atingir meu grande sonho, que era sonho dela também, porque ela também acreditava demais em mim, que um dia eu seria campeã. Ou eu vou me recolher nesse momento. E não tem certo nem errado, tá, Tati? Eu acho que se eu tivesse me recolhido e falado, gente, tô em segundo lugar, eu preciso de um tempo agora, acho que seria totalmente compreensível. Mas, de alguma forma, a educação que ela me deu, a gestão emocional que eu aprendi a ter e a fé, acima de tudo, foi o que me sustentou para eu conseguir atingir meu objetivo, bater o recorde de vendas da história da empresa e poder, no ano seguinte, estar num palco falando para 1.500 pessoas quem era minha mãe e honrando o nome dela. E aí a coroação disso, né? Ter minha foto no topo da Times Square por 4 dias. Nossa, como reconhecimento, como reconhecimento disso, que me fez lembrar lá atrás, quando eu fui a primeira vez para Nova York, pobre, assim, contando as moedas, e olhei para lá e eu vi a Prudential pela primeira vez e falei, meu Deus, que empresa incrível. 9 anos depois, estava eu lá no topo da Times Square, recebendo todas as condecorações por ter sido a campeã de vendas do Brasil. Então, isso é a construção de um vendedor com mindset campeão, sabe? Sim. E aí, depois que eu cheguei nisso, eu falei assim, não, agora eu entendi profundamente o que é isso, como constrói isso. Então, eu vou ajudar agora esses vendedores a chegar no topo dos sonhos deles, baseado naquilo tudo que eu passei. Então, foi essa filosofia, esse é o fundamento da Sales Prime. E para trazer uma analogia aqui do vendedor campeão, eu vejo muito e eu falo muito sobre a pessoa ser adulto ou viver a criança. E viver a criança não no sentido positivo de viver a criança, mas de viver a criança que foi a criança ferida, que foi rejeitada, ferida, traída, humilhada. E o vendedor, que se você estivesse vivendo a criança ferida ali naquele momento, poxa, minha mãe morreu, então vai pro vitimismo, eu vou chorar, vou ficar aqui por um mês, realmente. Só que pera, qual é a decisão ali foi de adulto, foi de eu vou honrar minha mãe com os meus resultados. Não foi óbvio que a gente tem que viver o luto e tudo mais, mas foi de honra, uma decisão de adulto. E só pra entender, como você vê essa relação do vendedor campeão com ser adulto e acabar com os traumas? Quais são os traumas que um vendedor que não é campeão mais tem? Cara, você falou uma coisa muito profunda. O primeiro módulo da nossa formação, Formando Campeões, a gente fala sobre as crenças fundamentais do vendedor. As crenças de identidade, de capacidade, de merecimento. O que ele acredita que ele... Quem ele acredita que ele é? E a essência diz que a gente acredita que a gente é baseado no que a gente ouviu que nós éramos, desde o ventre da nossa mãe até os 12 anos de idade. Então, quando eu tenho um pai ou uma mãe que fala, vai lá, filhão, você é campeão, você consegue, você é capaz, você é forte, eu acredito em você. A gente cresce identificando quem a gente é baseado no que a gente ouviu, de quem eram os nossos cuidadores. É isso que forma as nossas crenças fundamentais que a gente vai levar para o resto da vida. Então, a primeira coisa que a gente trabalha com um vendedor é a profundidade das crenças fundamentais dele.
Por exemplo, o vendedor que tem muita dificuldade em lidar com o não, enxerga isso como uma rejeição, está completamente relacionado a processos de rejeição que ele viveu. Então, não adianta eu treinar só a técnica dele. Entende como é muito superficial falar só de técnica? Totalmente. Não, vem aqui, ó, vai pro próximo, esquece esse e tal. Mas por que você sofre? Aonde que tá a dor da sua rejeição? Vamos voltar lá pra origem, trata ela, resolve ela. A criança ferida. A criança ferida, a criança machucada. Quem falou pra você que você não conseguia? Quem disse que você não merece? Quem disse que não pode levar não, né? Que tem a mimada também. Exatamente. Quem disse que não pode levar falou não? que você não sabe lidar com o não? Você tem que saber lidar com o não, porque o não faz parte da vida. Você nunca recebeu um não na sua infância e você não sabe lidar com o não na vida adulta, sabe? Então, o ser humano é um ser complexo. Ele é um ser com uma série de nuances e muito do resultado da vida futura é fruto daquilo que a gente viveu no passado, na nossa infância. Então, tem a ver com talento, tem a ver com habilidade, com DNA, tem a ver, mas tem a ver também com como foi a formação emocional desse ser humano. E isso é reprogramável, né? Nos últimos anos, tem aí a neuroplasticidade para mostrar que a gente sim é capaz de formar novas crenças, né? De gerar novos caminhos neurais. E aquilo que eram coisas que eram limitantes para a gente pode ser coisas possibilitadoras. Eu posso olhar para aquilo, reconhecer aquilo, tratar aquilo e dizer, bom, agora eu entendi porque eu sou assim, então deixa eu vir aqui, eu ajustar isso e ir para frente. E às vezes o resultado, né, esses mais de 300 alunos que a gente formou, Tati, muitos deles tiveram muito resultado, muito. De, tipo, serem campeões de vendas em outras grandes empresas ou chegarem muito perto disso. Não porque eu ensinei a técnica, embora eu ensinasse, mas porque eles resolveram coisas emocionais profundas. E foi uns destraves tão profundos que levaram eles para um outro patamar. Então, quando a gente fala assim que a filosofia, de fato, de um vendedor campeão, que é o que a gente quer tornar nos times de vendas das empresas, mudar esse mindset é isso. É olhar e falar assim, primeiro, quem você é? Qual a sua origem? Quais são as crenças que te fundamentam? Elas são possibilitadoras ou são deficientes? Vamos ajustar isso? Vamos. Como que a gente faz? Aí é ferramenta neurocientífica de reconstrução das crenças, dessa identidade. Repetição, 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 até que a gente fortaleça esse ser humano de novo. E o impacto emocional, impacto emocional, Fantástico. junto com técnica, junto com autogestão emocional, a gente consegue pegar um carvãozinho que tem ali a essência, tem o DNA da venda, mas está machucado, precisa passar por um processo para que ele vire um diamante. Uau! Né? Nossa, é interessante você falando isso, porque a gente está falando aqui muito para empresários e palestrantes, né? Sim. E o que o palestrante faz é isso, é transformar esse carvão num diamante. O que um palestrante mais faz quando entra nas empresas ou quando vai nos congressos é ir lapidando. E uma das coisas que eu comento muito com os meus alunos é que antes de você querer ir para fora, você pode começar a fazer isso dentro da sua empresa, você pode fazer isso com seus familiares. Por exemplo, eu descobri a palestrante que havia dentro de mim treinando o meu time de vendas na época. Uau. E todo curso que eu fazia, eu bebia da fonte e eu multiplicava. Porque eu falo que quem ensina aprende 2 vezes, né? Então, eu falava, eu bebia ali, fazia um módulo de MBA, chegava aqui e já aplicava tudo com o meu time. E aí eu aprendia mais, já transbordava na vida deles e todo mundo ia desenvolvendo. E tem coisas que a gente não consegue ver tão rápido. Por exemplo, tem coisas que rapidinho você vê o resultado ali, e tem pessoas que parece que é mais demorado, porque talvez o trauma ou essa criança interior esteja mais ferida ainda, então é um processo lento. E aí, na hora que você foi falando, eu me lembrei de uma pessoa do meu time que eu pensei que eu tivesse sido incompetente ao desenvolvê-la. Porque por mais que eu desse treinamento todo santo dia, por mais que toda semana eu tivesse N reuniões de capacitação, desenvolvimento, motivação, sabe, técnicas tal, ela não avançava. Sabe aquela pessoa assim, sem luz, sem brilho, aquela pessoa que estava sempre apagada, sempre desanimada tal. E eu falei, nossa, foram anos trabalhando com ela e parece que não funcionou. E ela saiu da empresa. E de repente, depois de 3 anos, ela me procura e ela fala, Tati, preciso de ter uma reunião contigo. 3 anos depois, eu falei, ué, o que será que aconteceu, né? E eu fui lá conversar com ela
E ela falou assim, sabe tudo que você fez? Eu falei, sei. Ela falou assim, recentemente caiu a minha ficha. Eu falei, não acredito. Só agora! Eu falei, cara, tipo, é semente, sabe? É você plantar a sementinha. Você não sabe se aquilo vai ser rápido, se vai ser lento. Você não sabe. Mas você sabe que funciona, que dá certo. Essa é a parte do treinamento. E ela falou assim, Tati, tudo começou a fazer sentido pra mim. Tudo que você falava. Foi acontecendo várias coisas na minha vida que eu olhava essas coisas, só lembrava dos seus treinamentos, só lembrava das suas aulas, das suas palestras, dos comentários. Então, assim, é muito gratificante a gente ver que é aquilo que você falou no início do podcast. O que é uma vida memorável? É sobre o que você vai construindo, né? É sobre o que você olha para trás. E é tão gostoso a gente falar sobre desenvolvimento humano, sobre treinamento, sobre cursos. É por isso que a gente não pode parar de estudar, tem que fazer todos os cursos mesmo. É por isso que um palestrante, a maior matéria-prima que ele tem é o conhecimento. Ele tem que fazer um mergulho profundo. E esse é o poder, sabe, que está nas mãos de um palestrante. É poder ter esse impacto e falar com esse brilho nos olhos que você fala para mudar vidas, para inspirar a vida de outras pessoas, sabe? Sim, então é motivador, assim, eu conversando aqui, eu já tô com vontade, nossa, já vou chegar lá com o meu time, não é nem palestrar para empresas, não, é pro meu time, eu quero chegar pro meu time e já quero falar isso, e quero já fazer uns treinamentos e rever algumas questões de autoconhecimento também, porque isso muda vidas, né? Muda a vida, e eu falo assim que, pelo menos para mim, né, o que arde meu coração, assim, é muito maravilhoso ser campeã, receber, nossa, um monte de condecorações, é muito legal, mas quando você ajuda outra pessoa e você tira ela de uma situação e ela consegue chegar também no sonho dela, você entende que a gente não tá aqui para viver só a nossa vida, sabe? Sim. Olhando para o nosso umbigo, com os nossos objetivos pessoais, mas qual o significado a minha vida, a minha história, os resultados que eu consegui pode ter na vida do outro e gerar resultado para o outro. Essa é a vida memorável. Só que é o que você falou, eu também não posso ter só para o outro e não ter isso dentro da minha própria casa. Sim. Então, com a minha história, com aquilo que eu acredito, né? E eu sei que essas crenças são formadas, então, desde a infância. Então, como que isso pode fazer sentido dentro da minha família? Como que eu crio os meus filhos? Será que eu também estou criando eles como verdadeiros campeões? Com o mindset certo? Será que eu estou dizendo para eles que sim, eles são campeões, eles são capazes, eu acredito neles? Porque eu sei o impacto que isso vai causar na frente, porque eu estudei sobre isso, eu fui fruto disso. Eu tive que dilapidar uma série de crenças que eu tinha, limitantes sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre uma vida de significado, sobre ter autoridade para de fato falar da forma como eu falo, com a convicção de tudo que eu vivi, sabe? E essas desconstruções e reconstruções que me levaram a chegar onde eu tô, é o que eu busco fazer e aí criando toda a metodologia da Sales Prime, de olhar para as empresas, mas eu não paro na empresa, né? Essa é a questão, esse é o diferente. Por isso que é maravilhoso eu poder ser vendedor e treinar vendedores. Sim. Porque eu entendo como a mente deles funciona. E geralmente as consultorias chegam nas empresas e olha para a empresa e fala, tá, você quer faturar mais. O que a gente tem que fazer para construir sua máquina de vendas? Só que a máquina de vendas tem pessoas dentro e as pessoas não são máquinas. Então, como eu posso olhar para elas e dizer assim, eu vou olhar e eu vou te ajudar a se tornar um vendedor campeão. Primeira coisa, respeitando o seu talento. Você tá aqui e você tem habilidade para estar aqui? Ou você tá aqui forçando sua natureza? Porque, Tati, o que a gente mais vê quando a gente chega nas empresas, Vini, para ver performance de time comercial, primeira coisa, a gente bate o olho. Óbvio que a gente usa ferramentas neurocientíficas para analisar isso, tá? Não é só, bate 5 minutos de conversa ali e vê se a pessoa tem o perfil ou não. Errado. A gente não consegue perceber de forma mais profunda se a pessoa tem habilidade ou não, se não com ferramenta neurocientífica. Software, análises, que tem um nível de assertividade muito alto, tá? Que é análise praticamente genética, né? São habilidades genéticas que a pessoa tem de desenvolver algumas atividades. E também é uma falha do RH, né? Porque os processos, no geral, do RH é aquele monte de processo de entrevista. Aí a pessoa fala bem, é comunicativa, é sorridente, fala, né? Esse aí é vendedor. Não necessariamente. Mas daí a gente chega lá e o que a gente vê? Uma empresa que quer faturar muito, com um time de vendas com uma performance ruim, e aí eu olho e falo assim, bom, beleza, o que você quer? Dani, eu quero faturar mais. Como que você vai faturar mais? Onde que entra o dinheiro? Entra no time de vendas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse time de vendas
cada um individualmente ter mentalidade, postura, comportamento de um vendedor campeão. E resultado. O que ele precisa? Aí agora eu vou te dizer o que você precisa proporcionar para ele como empresa para você ter ele. Entender se ele tá no lugar certo, né? Porque Primeira isso coisa. daí... Hoje eu tive uma reunião com a minha equipe que nem era uma reunião. Era só eu ligando pra eles pra falar alguma coisa rápida. Então eu já liguei pra os principais lideranças. E aí, uma das pessoas de lá falaram: meu Deus, Vini, que é a minha assistente, chegou meu iPhone hoje, que a empresa proporcionou pra eles, ó, fez um financiamento ajudando ali. E aí ela muito feliz, agradecendo. E aí eu pensei, caramba, é a oportunidade certa de a gente lembrar tudo que a gente fez pra chegar até aqui e como a gente tá vivendo. Sim. Todas as vezes antes nas minhas empresas, eu tentava forçar pessoas que não tinham perfil comportamental pra fazer certos tipos de coisa, porque eu acho que eu tinha um vício em superação dessas pessoas. Só pode, era alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela superar. Deixa eu ver, vai conseguir. E a verdade é que era muito mais doloroso e eu tinha que ter muito mais gestão, habilidades em gestão, óbvio, porque eu tinha que cuidar daquilo que eu fiz, cuidar da merda que eu tinha feito. E aí, hoje não. Hoje eu decidi, hoje que eu digo esse ano, eu decidi nunca. Cada pessoa, cada macaco vai estar no seu galho, literalmente. Eu vou estar no meu, fazendo o que eu sei fazer, não me meto mais nos processos que eu não entendo, ou não entendo tão bem quanto aquela pessoa da minha equipe que tem um perfil, por exemplo, mais conforme, que eu tenho 0 de conforme, e vou e não faço nada e deixo espaço para aquela pessoa. E a gente viu hoje na empresa o fluxo. Hoje eu tô cada vez com mais paz, porque eu consegui construir isso dentro da empresa fazendo isso que vocês estão trazendo. Perfeito. É colocando a pessoa certa no lugar certo. E como que a gente descobre isso? Primeiro, aceitando que sim, existe uma ciência por trás. É necessário ter profissionais para entender, tá, essa pessoa é conforme, ela faz certos tipos de trabalho. Essa pessoa é influente, ela é melhor para tal coisa. Inclusive as combinações de perfis. Então, nada disso seria possível se eu não investisse em conhecimento 24 horas por dia, né, amiga? A gente sempre brinca que nosso fim de semana vamos passear? Não, pera. Vamos estudar? Isso gera mais alegria pra gente. Né? Não, isso a gente muito fica muito assim, feliz, né, amiga? Não, e parabéns, porque essa não é uma realidade da 95% das empresas, né? As pessoas certas estão no lugar errado e as pessoas erradas estão no lugar certo. E é as uma empresas confusão. destruindo as pessoas. E é uma coisa que eu percebo gente, até com empresários, né? Eu vejo por mim. Como teve um momento que eu tava com um desafio de achar pessoas muito competentes, assim, e eu falei, gente, eu não tô conseguindo achar pessoas que queiram crescer, que queiram fazer as coisas, então eu vou fazer tudo. E aí eu não respeitei o meu perfil, né? E eu também sou um conforme bem baixo. E aí eu ficava lá tentando controlar a parte do financeiro e tentando ver planilha de Excel, que não é o meu forte. E eu lá assim, Tati, vai, você consegue, vai. E aí até ia, mas ia meia boca, né? E aí hoje que a gente estruturou nossas lideranças, então a gente tem a liderança de cada departamento. E aí eu falei, gente, como é bom eles só apresentarem o relatório e eles trazem umas planilhas que eu falo, caraca, de onde que saiu isso? Eu me não mostra conseguir. o número final só pra eu decidir o que eu preciso aqui. Exatamente. Eu também sou conforme baixo. Vendedora, né? Tinha que ser. Não dá. Mas é o que o Vini falou e faz muito sentido. Aí o que a gente vê quando a gente chega lá? A gente vê pessoas sofrendo. Sim. Por quê? Porque é dolorido esse processo. Ela tá lá, mas ela nem sabe o que ela tá fazendo lá. Porque ela nem sabe porque ela gosta daquilo. Às vezes ela tá fazendo aquilo há 10 anos. Mas ela não tá na zona de talento e ela sofre. A empresa sofre e não chega na performance. E aí, como ela sofre, ela fica chateada. Quando ela fica chateada, ela contamina todo mundo. Pronto, a gente tem um time de baixa performance. E começa por aí. Claro, depois tem processos de vendas, tecnologia, tudo que faz, de fato, esse inside funcionar muito bem. Mas Dani, começa conta pra com mim pessoas. Uma coisa linkada à vida pessoal agora. Tá. Chegou o momento que todos esperavam. Sempre tem esse momento no podcast. A gente começa falando super sério. Aí tem. Tá, vamos abrir a vida agora pro pessoal descobrir tudo. Verdade. Conta aquele negócio. O que você faz no momento mais íntimo também? Vamos voltar aos assuntos. Gente do céu, nem me fala. Vai. Ô, Dani, o seu perfil é mais dominante e influente? Influente e dominante ali? Não. Não? Qual que é? Meu perfil, na essência, é influente estável. Influente estável, mas influente bem alto. Mas eu tenho um adaptado que eu construí na jornada, que é dominante influente.
Caraca, pensa uma pessoa ser campeã número 1 e nem ter a dominância, assim. Mas eu consegui o adaptar, campeonato, né? por conta da adaptação. O meu adaptado tá há mais de 8 anos dominante e influente, mas a minha essência... Onde que a gente vê isso? Legal de vocês saberem. Se conhecer é uma coisa tão incrível, é tão Sim. libertador, é tão maravilhoso. Não tem como adaptar um que não conhece, né? Exatamente. O que eu entendi? Que pra eu ter performance, porque eu naturalmente, na minha essência, eu não sou competitiva. Na minha essência, eu não sou. Eu quero que todo mundo ganhe. Gente, vamos ganhar todo mundo junto? Vamos se abraçar. Estável, né? Estável totalmente social. Às vezes até vai lá e ganha por mim. Não tem problema, pode ir, aplaudo, choro. Eu sou assim, essa é a minha essência. Por isso que eu gosto tanto também de ensinar, de ajudar outras pessoas a vencer, porque tá na minha essência. Só que eu entendi que pra eu performar mais, eu tinha que ter um nível maior de competitividade, de dominância, de audácia, de força, de foco. Então, o que eu fiz? Eu fui adaptando pro resultado. Porque eu sempre fui voltada para resultado. Embora seja influente, mas eu sempre tive muita clareza de vida, assim. Do que eu queria, o resultado que eu queria. E as razões pelas quais eu queria, que eram muito fortes. Os porquês, que para mim são bem mais fortes do que os porquês. E aí... beleza, então eu entendi, eu preciso ir ajustando. E na parte profissional, eu entendi que eu precisava ajustar a dominância. Então eu tô há 8 anos adaptada no profissional dominante e influente. Mas quando eu chego em casa, eu sou a Dani, influente estável. Eu não gosto de mandar em nada, né? Eu mando nas crianças, assim, mas educo. Mas assim, eu não tenho essa necessidade de ficar dominando, nada disso. É onde eu recupero a minha energia. Porque toda vez que a gente sai do nosso perfil original para exercer uma função que exige uma adaptação de performance diferenciada, a gente gasta mais energia do que o normal. Sim. E esse desgaste de energia emocional, tudo é cansativo. Então, onde que eu recupero minha energia? Na minha casa, com a minha família. E aí você me falou que seu esposo é seu sócio, né? O CFO financeiro, é. E aí, ele, por ser da área financeira, então ele é cauteloso. CS. Conforme estável. Olha só. 20 anos juntos, imagina. E aí eu ia perguntar como complementar, porque o conforme também ele é mais organizado e o influente já é mais bagunçado. Como que é em casa, assim, ser perfis, não é totalmente oposto, porque tem o S em comum aí, né? Tem o estável em comum. Mas também se não tivesse, né, ia morrer os dois juntos. Muito oposto. Muito oposto. Tem que ter algum ponto em comum nesse negócio. Meu Deus. Nossa, muito legal. Bom, o Daniel é conforme estável. O que me ajuda na organização é a estabilidade, né? Porque, na verdade, não é organização, é planejamento. Sim. Eu gosto muito de ser planejada, mas eu não sou tão organizada, mas eu sou planejada. E o planejamento me ajuda a ter que se organizar um pouco, né? O Daniel é conforme estável, ele é organizado, metódico, né? Pensa, mais senso crítico. Eu, zero senso crítico. Só que a gente tá junto há 20 anos. Então, o que aconteceu? A gente meio que foi moldado pela vida juntos, né? Eu tinha 14 anos, ele tinha 18, 17, quando a gente começou a namorar. Hoje, eu praticamente não vejo dicotomia nos nossos perfis. Assim, no sentido de que, ele é muito conforme. Ele se adaptou muito e flexibilizou muito para ser mais comunicador e mais estável. E eu flexibilizei minha parte também para quando for, dependendo do assunto, ele tem total autoridade para tomar decisão. E eu respeito. Por quê? Porque muitas vezes na vida, eu sou mais rápida, né? Por causa do influente estável. E ele é mais demorado, normal. Ritmo de perfil. Por quê? Porque ele olha muito mais detalhes do que eu. Então, eu já quebrei a cara. A cara do Vini de que eu tô entendendo. Assim, eu já muitas vezes cuspi cair na testa, porque eu falava assim, vai rápido, tem que decidir, fazendo isso aqui dele. Não, mas não dá, porque tem um problema aqui. Não, mas não tem problema. E conforme sempre estão certos. Eles sempre estão certos. Essa é a conclusão que eu cheguei. Eles conseguem ver discute. aquilo que a gente não vê, né? Não vê, menina. E assim, ele tem um senso muito bom pra pessoas. Eu não sei porquê, mas ele bate o olho e fala, Dani. Aí, às vezes, eu quero, porque eu acho que todo mundo é maravilhoso, eu confio em todo mundo. Ixi, vamos todo mundo junto, vamos crescer. Influentes, né? Influentes. E aí, ele fala assim, não, calma. Acho que não é tudo isso. Não é assim. Olha por esse lado, olha por esse. No começo eu resistia, mas ele foi acertando tanto que hoje, quando ele fala, eu já paro, eu falo... Essa daqui, fala aqui, o que você acha? Aí ele... Não, e não é nem de julgamento, porque ele é zero julgamento, mas ele é muito sensitivo e muito perceptivo, assim, em relação a detalhes. Sim. Então, eu sou péssima de detalhes. Então, eu falo, eu tenho que... Isso aqui ele tem que Entendo dominar. Muito. Você sabe que muito, né, amigo?